Salve minhas irmãs e meus irmãos, companheiros e companheiras de luta antirracista. Meu nome é Marcelo Dias, sou militante há décadas do movimento negro, do movimento antirracista, da luta em defesa das comunidades faveladas, e é um prazer ter sido convidado pela Kátia, pelo Léo, pelo Heitor, para estar participando desse projeto. Eu que lá atrás, em nome do Movimento Negro Unificado do Rio de Janeiro, fiz contato com o companheiro Leonídio, da Fiocruz, para desenvolvermos esse projeto de saúde, esse projeto de educação voltado para a saúde antirracista da população favelada da cidade do nosso Rio de Janeiro. Conseguimos emendas com parlamentares de esquerda, parlamentares comprometidos com a nossa causa, e o projeto está desenvolvendo brilhantemente através desses irmãos e irmãs que dedicam a sua vida, uma parte da sua vida, para organizar um movimento social, organizar principalmente os moradores das comunidades faveladas, que representam quase um quarto da população da cidade do Rio de Janeiro, que tem cerca de 6.500.000 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. Então, participar do movimento antirracista, da luta antirracista, é lutar primeiramente pelo saneamento básico nas comunidades. A gente enfrentou uma pandemia da Covid-19 que ceifou a vida de milhares e milhares de moradores de favelas no Brasil e principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Essas pessoas morreram porque não tinha água encanada em suas casas. E uma das recomendações básicas dos órgãos sanitários, dos órgãos de saúde, do pessoal da Fiocruz, era que nós deveríamos lavar as nossas mãos várias vezes durante o dia. E como lavar as mãos, como manter as nossas casas, as nossas humildes casas nas favelas limpas, sem água potável, sem água encanada, sem esse bem fundamental para a nossa sobrevivência, que é o fornecimento de água diário e abundante para os moradores de favelas. Então, nós, favelados, fomos os mais atingidos pela pandemia, pela matança que houve nesse país, que ceifou a vida de mais de 700.000 brasileiros. A luta antirracista significa lutar por saneamento básico dentro das comunidades excluídas e marginalizadas pelo poder público. É lutar por educação de qualidade, por escolas de tempo integral dentro das favelas, por bibliotecas dentro das favelas, como tem a biblioteca em Manguinhos, creches para as nossas crianças, creches que permitam que as nossas mães, as nossas mulheres, possam trabalhar e deixar as suas crianças em segurança. Nós precisamos desenvolver projetos culturais
para a nossa juventude, para os adolescentes. Nós precisamos desenvolver áreas de lazer, áreas de esporte, desenvolver o esporte dentro dessas comunidades, desenvolver o teatro, o lazer, atividades culturais que despertem uma consciência crítica, uma consciência cidadã na nossa juventude. Nós temos que, dentro das nossas comunidades, lutar para que o governo municipal, o governo estadual e o governo federal atendam com programas sociais, com Bolsa Família, principalmente, aquelas famílias que estão desempregadas, aquelas famílias que não conseguem um trabalho de carteira assinada, que não conseguem um salário que consiga levar alimentação e um bem-estar para essas famílias. Mas lutar também por essas comunidades, lutar pelo bem viver dessas comunidades, é lutar contra um Estado genocida, contra um Estado opressor, contra um Estado que nos enxerga como os inimigos da sociedade. Um Estado que vê as comunidades faveladas como comunidades que são redutos de traficantes e de marginais, e não espaço, territórios de moradia da classe trabalhadora, territórios habitados em sua grande maioria pela população negra que foi escravizada por cerca de 350 anos, e que, quando veio a abolição da escravidão, terras, escolas, saúde, oportunidades para o seu desenvolvimento humano não nos foram permitidos. Muito pelo contrário. Depois de 350 anos de construção desse país através da mão de obra escravizada dos africanos e de seus descendentes, fomos jogados após a abolição, no dia 14 de maio de 1988, um dia após a abolição, nós fomos jogados ao léu, ao relento. E essa situação de exclusão persiste até hoje, em pleno século XXI. O que o Estado oferece às populações faveladas é a repressão policial, como aconteceu no Jacarezinho, quando 28 pessoas foram assassinadas pelo braço armado do Estado, como aconteceu na Vila Cruzeiro no ano passado, onde mais de uma dezena de homens negros foram sumariamente assassinados, como está acontecendo nessa quarta-feira, mais uma vez aqui no Complexo da Penha, nas comunidades da Vila Cruzeiro e da Chatuba, onde a militância que resiste à chacina e ao extermínio dos favelados, da juventude negra, nos informa que já são cerca de 13 mortos nesse dia de 2 de agosto de 2023, nessa quarta-feira. Então é fundamental esse trabalho que estamos desenvolvendo no Jacarezinho e Manguinhos, na Vila Cruzeiro, na Vila Kennedy, na Mangueirinha, na cidade de Duque de Caxias, para levarmos
uma consciência crítica, uma consciência cidadã, principalmente para a nossa juventude favelada. É essa juventude que vai lutar, que vai se organizar e vai enfrentar, através do seu estudo, do seu conhecimento, o Estado opressor. O Estado que nos enxerga não como cidadãos e cidadãs que pagam os seus impostos, que contribuem para que o erário, o cofre público, tanto do município quanto do Estado quanto da União, sejam robustos para fazer investimentos na cidade, no Estado e no país para o desenvolvimento do nosso povo. Mas o que a gente vê, os governantes, principalmente a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, já que estamos falando do território do Jacarezinho e de Manguinhos, o território da Vila Kennedy e da Vila Cruzeiro, do Complexo da Penha, o que a gente vê são os prefeitos, homens brancos, que nunca viveram numa favela, nunca viveram no subúrbio, nunca viveram na periferia, pegar os recursos públicos, fruto dos impostos dos favelados, fruto da nossa contribuição, porque pagamos imposto como quando vamos na padaria comprar o pão e o leite, como quando vamos na birosca comprar uma cachaça, uma cerveja, quando vamos no supermercado fazer a nossa compra, nós pagamos impostos. E esses impostos que compõem o erário da prefeitura são investidos principalmente nos bairros nobres da Zona Sul, e as favelas recebem o mínimo possível desses prefeitos, homens brancos de classe média alta, que não têm compromisso com a nossa população. Então, a luta antirracista é a luta, em primeiro lugar, pela nossa sobrevivência, pela sobrevivência de nossas crianças que estão sendo assassinadas diariamente pelo braço armado do Estado do Rio de Janeiro, com apoio integral da prefeitura, que não tem uma participação direta na repressão, mas através da sua omissão, do não investimento nas políticas públicas necessárias para o bem viver dos moradores de favelas, contribui para a situação de miserabilidade, de exclusão, de repressão que vive as populações faveladas, marginalizadas, excluídas e não reconhecidas como comunidades que precisam ter os seus direitos humanos, sociais, econômicos garantido pela prefeitura, pelos governos, e que tenha uma vida digna de seres humanos. Então, infelizmente, eu não posso estar hoje presencialmente nesse debate que estamos realizando, nesse debate, nesse curso de formação de cidadãos conscientes dos seus direitos
políticos, sociais, econômicos, dos direitos civis e humanos que a Constituição, teoricamente, no papel, nos garante, mas eu quero ter a oportunidade de estar aí presencialmente, fazendo esse debate com a minha irmã Kátia, com meu irmão Léo Bueno, com meu irmão Heitor, Leonídio, com todas as minhas irmãs e os meus irmãos que estão organizando esse belíssimo trabalho realizado nessa vitoriosa parceria entre o Movimento Negro Unificado do Rio de Janeiro e a Fiocruz. Eu encerro a minha participação dizendo que somente a luta e a organização popular, somente a construção das nossas organizações que têm intervenção dentro dos nossos territórios, como o Movimento Popular de Favelas, que tem uma inserção muito forte no Jacarezinho, em Manguinhos, no Dendê, na Rocinha, em várias outras comunidades. Somente a organização popular, somente a organização dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres, dos movimentos negros, do movimento em defesa da comunidade LGBT, QIA+, do movimento em defesa da juventude negra, é que nós podemos realizar uma grande organização popular para enfrentar o Estado racista, o Estado machista, o Estado LGBT-fóbico, o Estado que oprime a juventude negra e a juventude favelada. Então, um bom curso, bons eventos que sejam realizados nas nossas comunidades para que a gente cada vez mais se fortaleça para construir uma sociedade humana, uma sociedade libertária, uma sociedade que respeite a diversidade étnica, religiosa e a diversidade cultural do nosso povo oprimido e marginalizado há mais de 500 anos. Parabéns por esse belo trabalho que estamos organizando e contem comigo para estar presente num próximo momento onde a gente possa dialogar e trocar presencialmente esse debate tão necessário para a emancipação do nosso povo nesse século 21, nesse ano de 2023, onde estamos nos organizando para dizer para a classe dominante que nós, moradores de favelas, moradores de periferia, moradores do subúrbio, estamos nos organizando para conquistar a nossa libertação. Um abraço e sucesso para o trabalho que estamos desenvolvendo.